Fala, galerinha do... Inicialmente quero dizer que é um prazer inenarrável estar com vocês nessa aula. Indo para o que realmente interessa, nessa aula de hoje vamos ver sobre arco de circunferência e ângulo central. Certo? Anteriormente estudamos, no caso, circunferência, aprendemos ali as propriedades de circunferência, aprendemos o que era um raio, o que era um diâmetro, o que era uma corda, o que era, no caso ali, uma reta secante a uma circunferência, aprendemos o que era uma reta tangente a uma circunferência, uma reta externa e assim por diante. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender o que é arco de circunferência. Por exemplo, aqui nós temos, no caso, uma circunferência. Essa circunferência ela tem um ponto aqui, ó, no caso, que é o ponto O da origem, certo? Então, é o centro aqui da minha circunferência. E eu tenho, no caso, dois arcos formados aqui, ó. Eu tenho o arco que eu defino, no caso aqui, ó, do meu AB, esse primeiro arco, certo? Como se fosse um corte nessa circunferência. E eu tenho um segundo arco aqui que eu defino, por exemplo, né, é o restante, né, que completaria esse meu arco superior. Então, esses pontos que dividem, no caso, essa circunferência, elas são as partes do arco. Nessa parte aqui de baixo desse slide, explica justamente isso, que o ponto, no caso, AB, é o arco menor, e aí ele coloca um ponto C qualquer na outra parte restante desse arco de circunferência. Então, ele fala que o arco AB é o arco menor, né? O ponto A e o ponto B, no caso, eles seriam as extremidades desse arco, no caso, menor. E eu tenho também um arco que eu vou definir como arco, no caso, ACB, no caso, que é o meu arco menor. Beleza? Então, nessa figura aqui que eu acabei de desenhar no GeoGebra, eu represento justamente isso. Eu tenho esse arco, no caso aqui, eu tenho esse arco aqui, no caso, que é o meu arco CB, e eu vou até trocar aqui esses nomes para ficar igual. Então, no caso ali, ó, eu tenho a minha origem, né? A minha origem. No caso aqui, eu tenho o meu arco, que eu vou renomeá-lo e chamar de A. E no caso, eu tenho aqui, né, o meu arco AB. O meu arco AB ele é representado, e eu vou até aumentar a espessura e mudar a coloração. Então, no caso, eu tenho esse meu arco aqui, ó, AB, e eu também tenho esse meu outro arco, que no caso seria o meu arco maior. Eu vou representar também por uma espessura maior e mudar a coloração, por exemplo, para rosa. Aí, ó. Então, eu tenho esse arco, no caso, maior. Lembrando que o arco maior ele seria definido, no caso A, um ponto qualquer, no caso C, certo? E retomando, no caso, lá no meu B. Esse seria o meu arco, no caso, maior, certo? O meu arco menor é essa parte de azul, certo? Que é definido pelas minhas extremidades, no caso, AB, beleza? Avançando aqui nos slides, ele começa a falar a respeito de semicircunferência e de ângulo central. Então, ele diz o seguinte, ó, que um arco que ele tem, no caso, como as suas extremidades, o diâmetro dessa circunferência, ou seja, uma corda que passa pelo centro, que corta essa circunferência no meio. Então, toda vez que eu tiver um arco, no caso, que é o diâmetro dessa circunferência, eu vou chamar esse arco AB, no caso, esse arco AB, certo, de semicircunferência. Então, no caso aqui, eu tenho duas semicircunferências. Eu tenho uma semicircunferência AB, que é essa de cima, e uma outra semicircunferência aqui, no caso, que essa é a de baixo, beleza? Agora, vejamos. Todo arco nós conseguimos, no caso, medir, no caso, o seu ângulo, certo? E todo arco que, no caso, usa como vértice a origem, nós chamamos, no caso, que o ângulo desse arco, no caso, é o ângulo central.
Então, aqui, nessas circunferência, nós temos dois ângulos, no caso. Nós temos esse primeiro ângulo aqui, ó, que é definido pelo AOB, eu tenho esse ângulo, e eu tenho o ângulo restante, né, no caso, que seria da minha circunferência maior, que seria o ângulo A, passando por um ponto C qualquer e retomando no B. Então, reafirmando, né, voltando, recapitulando. Então, no caso, se eu tiver um arco, no caso, que as suas extremidades, no caso, seja o diâmetro dessa circunferência, eu vou chamar isso de semicircunferência. Por quê? Porque é metade de uma circunferência. E eu falei também que nós podemos medir o ângulo no caso nós podemos medir o ângulo no caso desse arco. E se esse ângulo ele for medido usando, no caso, o centro da circunferência, nós chamamos esse ângulo, no caso, de ângulo central. Beleza? E aí, evoluindo mais um pouco, ele começa a fazer as medidas, no caso, desse ângulo. Então, olha só, eu tenho um ângulo central definido lá no centro da minha circunferência, e eu falo que meu ângulo, no caso AB, ele tem um ângulo, no caso, de 70 graus. Então, esse daqui é o meu arco, no caso, menor. Então, olha só, a medida do arco menor, ele representa, no caso aqui, ó, por essa representação AB, com essa curva aqui em cima dele, para representar que é um arco, e ele afirma que a medida do meu arco AB é igual a 70. Lembrando que uma circunferência ela tem 360 graus. Se ela tem 360 graus e eu retirei, no caso, 70, que é, no caso, o ângulo A, origem B, então a minha circunferência maior, que é ACB, ela vai ser 360 menos 70. Então, a medida do arco maior ACB, por essa representação eu sei que é um arco, vai ser 360 menos 70, e aí eu vou obter, no caso, 290 graus. Então, indo aqui para o meu GeoGebra, nós temos essa seguinte representação. Nós temos um arco maior, no caso que é o meu arco ACB, e eu tenho um arco menor, que no caso é o meu arco AB. E aí ele fala de calcular, no caso, o ângulo central desses dois arcos. Por exemplo, calculando o ângulo central desses dois arcos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma semi-reta, essa semi-reta tem origem no ponto O, passando pelo ponto B, certo? E uma outra semi-reta que tem origem no ponto O, passando pelo ponto A. E aí eu posso medir o ângulo, no caso, esse ângulo central, né, do meu arco AB. Então, o meu ângulo ele vai ser obtido da seguinte maneira, eu posso clicar no meu A, origem B, e vou obter um ângulo aí, ó, para ficar mais claro, eu vou até dar uma escurecida nisso daqui, certo? E aí eu tenho esse ângulo verde aí, ó, de 32,74 graus. E o que completaria esse arco, no caso maior, seria a diferença, porque se eu sei que uma circunferência tem 360 graus, e desse 360 graus eu retirei, no caso, o meu arco AB, o que resta, no caso, seria o meu arco maior. Então, o meu arco maior, ele teria, no caso, um ângulo aqui, ó, B, origem, no caso, A, certo? E, no caso, esse ângulo que completaria, que somado com esse meu ângulo alfa aqui para dar 360, seria, no caso, 327,26. E aí eu vou colocar uma coloração diferente, no caso aqui, ó, deixa eu ver uma coloração rosa, para a gente definir o que cada arco desse mede. Então, o meu arco AB, o seu ângulo central mede um ângulo alfa de 32,74, e o meu arco ACB, no caso aqui, que eu tenho um ângulo medido por A, origem B, no caso, teria um ângulo beta de 327,26. Somando o meu ângulo beta rosa mais meu ângulo alfa verde, isso
daria 360 graus, beleza? Voltando para o slide aqui, começamos a parte de exemplos para ver de fato como iremos compreender isso daí. Então, indo aqui para esse programinha, temos esse exercício, exercício número 1. Nesse exercício número 1, ele diz o seguinte, ó, em cada uma das figuras, dê a medida de acordo com o arco. Então, ele quer a medida do arco AB, no caso, e do arco ACB. Então, olha só, o meu arco menor, no caso que é meu arco AB, eu posso dizer o seguinte, ó, então, a letra A, eu posso dizer que a medida, certo? E aí eu coloco assim, ó, a medida do meu arco, no caso AB, e aí eu represento com esse símbolo ali para dizer que é um arco AB, já está implícita aqui, né? Então, meu arco AB, ele mede igual a 75 graus. E a medida, no caso do meu arco ACB, então eu vou escrever da seguinte maneira, ó, ACB, com esse traço em cima, vai ser o restante que falta para isso daqui, no caso da 360 graus. Então, 360 menos 75, isso dá um valor de 285 graus. Então, meu arco de medida AB mede 75 graus e meu arco de medida ACB mede 285. Resolvendo a questão B. A questão B, ele não falou o valor no caso desse ângulo, bem aqui, ó, mas fica explícito por causa desse símbolo aqui. No caso, olha, eu tenho esse símbolo, certo? E eu tenho, no caso, esse quadrado com um ponto no meio. Isso quer dizer que esse ângulo é um ângulo reto de 90 graus. Então, eu posso dizer que a medida do meu arco, no caso AB, certo? Opa, não, é um traço, é esse símbolo aqui, é igual, no caso, a 90 graus, certo? E a medida, no caso do meu arco ACB, que no caso é o meu arco maior, seria, no caso, 360 menos 90. 360 menos 90, isso daria 270 graus. Então, isso daqui compreende a minha questão número 1. Super fácil, né? Tranquilo. Pegar minha borracha aqui para fazer essa questão número 2. Na questão número 2, ele diz o seguinte, ó, observe a figura, dê o valor da medida de x. Então, veja bem, olha só, nessa 2, ele diz o seguinte, ó, que eu tenho 56 mais 56 mais 56 mais 56, então eu tenho 56 vezes 5. Então, 56, no caso, vezes 5, vai dar 280. Então, vai dar 280 graus. Então, veja bem, esse arco aqui que começa do ponto P0 e vai até o ponto P5, ele tem 280 graus. E ele quer saber, no caso, o valor desse arco aqui, ó, que é o meu arco, no caso, que vai do ponto P ao ponto P5, é o restante. Então, no caso, seria 280 menos 360, né? Ao contrário, né? 360 graus menos 280 graus. Isso daí daria, no caso, para completar 360, teria que ser 80. Então, esse meu arco vermelho, que no caso é o meu arco P0, P5, no caso ele mede 80 graus. E o meu arco maior, no caso esse daqui, ó, ele mede 280 graus. Beleza, galerinha? Galerinha, dando continuidade, caímos na parte aí de ângulos escritos na circunferência. Ou seja, o que é um ângulo escrito na circunferência? Eu tenho uma circunferência, dentro dessa circunferência, no caso, eu tenho um ponto, que no caso ele denominou de ponto B, e esse ponto B, ele é o vértice, o vértice do meu arco, no caso, ele é o vértice do meu ângulo, no caso, do meu ângulo formado aqui, no caso, por ABC. Então, anteriormente, a gente viu o que era ângulo central. Então, era um ângulo medido a partir de um ângulo central, no caso, dentro dessa circunferência.
Mas só que aqui agora nós não estamos medindo, no caso, esse ângulo a partir do centro da circunferência. Nós estamos medindo, no caso, esse ângulo a partir de um vértice que está escrito na circunferência, que no caso aqui é meu vértice B. Então, o ângulo escrito, no caso, é todo o ângulo que tem o vértice na circunferência, né, e seus lados secantes a ela. Então, ou seja, eu tenho esse ângulo e tenho duas retas secantes que formam, no caso, o lado desse ângulo, beleza? Então, nessa próxima figura aqui, ó, eu tenho também um outro ângulo escrito. No caso, esse ângulo escrito é esse ângulo formado aqui, no caso, né, pelo arco ST, e eu tenho um ângulo formado aqui pelo meu ângulo TRS. Então, eu tenho esse ângulo bem aqui. Então, o entendimento de ângulo escrito é justamente esse, que nós vamos medir agora ângulo sem ser pelo centro da circunferência. Avançando mais um pouco, né, nós temos aqui uma comparação entre um ângulo central, que no caso o meu ângulo central vai ser determinado pelo meu ângulo A, origem B, então eu tenho esse ângulo central aqui. Então, quando eu me refiro de ângulo central, é um ângulo que eu meço a partir do vértice, né, que é o centro da circunferência. Então, meu ângulo AOB é meu ângulo central, e eu tenho um arco de circunferência, que no caso meu arco de circunferência é meu arco AB. E por outro lado também eu tenho aqui um outro ângulo, que no caso é o ângulo AVB. E aqui, ó, esse ângulo que é formado, né, pelos pontos AVB, né, ele é um ângulo medido a partir de um ângulo inscrito na circunferência, ou seja, o vértice está em cima da circunferência. E o objetivo é tirar a relação entre um ângulo escrito e um ângulo central, certo? Então, já vale ressaltar, no caso, que um ângulo, no caso, inscrito, no caso, um ângulo escrito, que no caso é esse ângulo onde é que eu estou circulando, sempre ele vai ser metade do ângulo central, certo? Então, o objetivo é expressar a relação entre um ângulo escrito e um ângulo central, lembrando que esses dois ângulos eles têm o mesmo arco, ou seja, o ângulo central, que é determinado pelo ângulo AOB, ele tem o arco, que é o arco AB, certo? O arco de circunferência. Mas também eu tenho o ângulo, no caso, que é o meu ângulo AVB, certo? Que também tem o mesmo arco. Que arco é esse? O arco AB. Então, temos que levar em consideração isso, que ambos têm o mesmo arco. Beleza? Então, aí nós conseguimos tirar uma relação entre um ângulo escrito e um ângulo central. Então, todo ângulo inscrito, ele é igual a metade do ângulo central correspondente, beleza? Então, por exemplo, eu tenho esse primeiro caso, que ele tira essa relação, certo? Nesse primeiro caso, ele tira essa relação. No caso aqui, ó, eu tenho o ângulo que é formado pelos meus pontos A, V, B, que esse ângulo é um ângulo X, certo? E eu também tenho um ângulo formado, né, formado pelo meu ângulo central, que é o meu AOB. E tanto o ângulo, no caso X, formado aqui pelo esse vértice V, tanto o ângulo formado aqui no centro da minha circunferência, ambos têm o mesmo arco, que é o arco AB. E nessa outra parte ele expressa toda a resolução de como que ele chegou nessa relação. Mas eu quero fazer algo que seja mais prático, mais direto, mais fácil de visualizar, do que fazer e utilizando mesmo apenas a geometria, não usando os requisitos, no caso aqui, de álgebra, que nem está expresso aqui. Então, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, que o ângulo inscrito ele é metade do ângulo central, ou então o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. E nesse próximo slide aqui, eu vou propor fazer essa relação entre ângulo central e ângulo inscrito no GeoGebra. Por exemplo, nessa figura eu vou desenhar aqui um arco de circunferência qualquer, certo? Desenhei aí.
certo? E vou colocar um ângulo escrito nele. Veja bem, que ângulo escrito? Eu vou pegar um segmento de reta, certo? Esse segmento de reta aqui, certo? Esse segmento de reta e esse outro segmento de reta, que pode ser esse daqui. E aí nós temos, no caso, um arco, certo? Que é o meu arco, no caso, DE. Eu tenho esse arco aqui, que é um arco DE. Mas também eu posso formar um ângulo, no caso, central. Então, meu ângulo central, tendo, no caso, o mesmo arco, no caso aqui, ó, eu tenho esse ângulo central, certo? Então, eu tenho um ângulo aqui e um outro ângulo aqui. E ambos esses ângulos que têm vértice, no caso, no ponto C, e vértice, no caso, no ponto A, eles têm o mesmo arco de circunferência, que é o meu arco DE. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e medir esses ângulos. Veja bem, eu vou vir bem aqui, medir o ângulo e vou medir esse ângulo aqui, ó, DCE. Esse ângulo DCE, ele tem uma medida, no caso aí, ele tem uma medida de 49,94. E aí eu falei que esse ângulo, ele é metade do meu ângulo central. Então, meu ângulo central, ele vai ter o quê? O dobro desse ângulo. E aí a gente prova essa relação, no caso, medindo esse ângulo, certo? Se formos computarmos na calculadora, vamos verificar, no caso, que meu ângulo beta, que eu vou até mudar a coloração dele aqui, ó, o meu ângulo beta de 99,87, ele é o dobro, no caso desse meu ângulo alfa de 49,94. Então, o objetivo dessa parte, o objetivo desse conhecimento é expressar essas relações e diretamente a gente consegue. Se a gente pegar o ângulo alfa e multiplicar por 2, vamos ver que ele vai dar 99,87. Da mesma forma, se a gente pegar o meu ângulo beta e dividir por 2, vamos ver que ele vai dar o valor do ângulo inscrito. Super fácil, né? Então, a gente verificou. E aí também temos o segundo caso. Mas como cai em alguma complexidade de demonstração, essa relação do segundo caso também ela é a mesma, ela só muda algumas posições. Mas o objetivo sempre vai ser o mesmo, vamos compreender que esse ângulo aqui, ó, inscrito, ele é, no caso, metade, certo, do meu ângulo central, e esse meu ângulo central, ele é o dobro do meu ângulo inscrito. E temos também um terceiro caso, e esse terceiro caso nós vamos verificar a mesma coisa. Que mesma coisa é essa? Que esse meu ângulo inscrito, que é esse ângulo aqui que tem o vértice V, ele é metade do meu ângulo central, que tem o meu vértice no meu ponto O, beleza? Então, esses são os casos. E aí, para a gente compreender melhor esse conteúdo, vamos de fato para o que interessa, que no caso aí é a resolução de exercícios. Nesse primeiro caso, ele tem o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, ó, vamos determinar a medida x do ângulo escrito. Então, meu ângulo escrito é meu ângulo AVB. Então, veja bem, ele é um ângulo escrito. Por que ele é um ângulo escrito? Porque ele tem o vértice aqui, ó, na minha circunferência. Certo? Vamos determinar a medida do ângulo V, do ângulo x, quer dizer, escrito na circunferência AVB, na figura ao lado. Então, veja bem, esse ângulo aqui, ó, no caso de 40 graus, esse ângulo de 40 graus, ele é referente ao meu ângulo central. Esse ângulo de 40 graus, ele é referente ao meu ângulo central. Ele é referente ao ângulo central, que teria essa medida aqui, que está saindo torto, mas agora vai, certo? Então, 40 graus corresponde a esse ângulo, no caso aqui, que eu vou chamar ele de ângulo alfa, corresponde ao ângulo central. Então, eu posso dizer o seguinte, que meu ângulo x ele é igual a metade do meu ângulo central. Então, meu ângulo x ele vai ter uma medida de 20 graus. Então, esse ângulo aqui ele tem uma medida de 20 graus. Beleza? Da mesma forma aqui, ó, agora aqui ele fez o inverso. Olha o que ele fez. Na figura ao lado, x é a medida do arco AB. Então, o meu x aqui é a medida do meu arco AB. Associado ao ângulo escrito ACB, ou seja,
CB. É um ângulo escrito. Por que que ele é um ângulo escrito? Porque o vértice desse ângulo, no caso aqui é o ponto C, e o vértice desse ângulo está inscrito dentro dessa circunferência. E ele quer que a gente determine, no caso aí, o valor, no caso do meu ângulo aqui, que seria o meu ângulo X. Então, esse ângulo X, ele quer saber em relação a esse meu ângulo central. Então, seria como se eu tivesse um ângulo central aqui, certo? E esse X, certo? É a medida do arco, e eu quero saber o valor, por exemplo, desse ângulo. Então, olha só, eu sei o seguinte, que o meu ângulo, no caso aqui, ó, o meu ângulo inscrito, ele é metade, no caso do meu ângulo central. Então, eu posso dizer que meu ângulo central, ele é o dobro do meu ângulo inscrito. Então, eu posso dizer, no caso aqui, ó, que o meu ângulo alfa, ele é igual a 63 graus, que multiplica 2, porque o meu ângulo central, ele é o dobro do meu ângulo escrito. Então, o meu ângulo escrito vai ser 63 vezes 2, que isso vai resultar em 126 graus. Então, esse ângulo aqui correspondente à medida x, esse ângulo alfa tem 126 graus, beleza? Partindo para um próximo exercício, exercício 3 e exercício 4, ele fala, ó, considerando a figura abaixo, vamos determinar o valor da medida x de acordo com a figura ao lado. Então, nós temos essa figura ao lado. E aí a gente vê o seguinte, ó, que esse ângulo aqui ele tem 135. Então, consequentemente, o meu ângulo x ele tem o quê? Metade. Então, x vai ser igual a 135, certo? 135 graus dividido por 2. Então, ele vai ter 67, no caso, 30 graus. Beleza? 17,30, né? Graus. Esse outro exemplo aqui, ele pede o seguinte, ó. Vamos encontrar o valor da medida x na figura abaixo. Então, ele quer saber o valor de x. Depois que a gente encontrar x, nós podemos determinar o ângulo central, certo? E o ângulo inscrito. Então, eu sei o seguinte, ó. Que no caso aqui, ó, 5x, certo? O meu 5x, ele é igual a metade do meu ângulo central. Então, 5x, ele é metade desse meu ângulo central. Então, eu vou escrever assim, ó, 5x é igual a 3x mais 42 dividido por 2. Por quê? Porque 3x mais 42 é o meu ângulo central. O meu ângulo escrito, ele é metade. Se ele é metade, eu divido por 2. Então, caímos em uma equação, no caso aí do primeiro grau, e temos que isolar o x. Veja bem, esse 2, ele está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Vou resolver aqui, ó, vai ficar 2 que multiplica 5x, que é igual a 3x mais 42 graus, beleza? Agora, veja bem, vou continuar aqui, ó. 2 vezes 5 é 10, então eu fico 10x é igual a 3x mais 42. Veja bem, esse 3x ele está somando com 42, então eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo, então vai ficar 10x menos 3x, que é igual a 42. Agora, veja bem, eu tenho 10x e perco 3, então eu vou ficar com 7x é igual a 42 graus. Agora, o meu 7 ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 42 dividido por 7. Então, veja bem, o meu x vai ser 42 dividido por 7, vai ser igual, no caso aí, a 6 graus, beleza? Então, meu x vai ser igual a um valor de 6 graus. Se eu quisesse saber, por exemplo, o valor, no caso do meu ângulo escrito, o meu ângulo escrito ele é 5 vezes x, mas o meu x vale quanto? Vale 6, então esse ângulo aqui ele teria, no caso, 30 graus. Se esse ângulo tem 30 graus, eu sei que eu sei que meu ângulo central é metade, eu sei que meu ângulo escrito, no caso, é metade, certo, do meu ângulo central. Então, o meu ângulo central, aquele bem ali que eu acabei de circular, ele vai ser o quê? O dobro do meu ângulo escrito.
Então, o dobro de 60, de 30, é igual a 60. Então, esse ângulo aqui tem 30 graus e esse outro tem 60 graus. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.